Bem-vindos ao podcast História Capixaba. Meu nome é Fábio Reis, eu sou doutor em História, especialista em Espírito Santo e professor do Instituto Federal do Espírito Santo. E eu sou Ricardo Nespoli, graduando em História e curioso sobre tudo relacionado ao Espírito Santo. Isso, aqui nós conversamos com especialistas em História Capixaba, trazendo para você as novidades das pesquisas no nosso estado. Vamos lá? Muito bem, estamos aqui então mais um episódio do podcast História Capixaba e o nosso convidado de hoje então, ele é professor titular de História do Instituto Federal do Espírito Santo, onde ele leciona no ensino médio e no curso de Ciências Econômicas. Ele é graduado, mestre e doutor em História pela UFES e além disso é autor e organizador de diversos livros sobre a história do Espírito Santo, então é o convidado ideal aqui pra gente. Nós estamos falando do Leandro do Carmo Quintão. Muito prazer, bem-vindo, Leandro. Prazer, Fábio. Prazer, Ricardo. Obrigado pelo convite. Estamos aí abertos para a gente conversar um pouquinho nesse podcast que é muito interessante, muito legal de vocês. Obrigado aí pelo convite. Vamos começar então falando sobre você. Como foi essa sua trajetória assim dentro da história? Como a história entrou na sua vida, né? E como foi esse caminho até hoje aqui? Bom, eu vou lá no mito das origens, né? Lá no ensino médio, no final do ensino fundamental, que eu comecei a gostar de história, eu passei os 3 primeiros anos do ensino fundamental 2 sem gostar de história. E aí eu tive um professor na oitava série, hoje 9º ano, né? E eu comecei a gostar muito de história. Curiosamente, ele começou a lecionar no período que até hoje eu mais gosto, que é a virada do século XIX para o século XX. E aí, a partir daí, eu comecei a gostar muito de história e eu já brincava de escolinha com meus primos, era professor, gostava de dar aula. E aí eu fiquei, no final do 3º ano, prestes a tentar vestibular, oscilando. Hora tentar história, hora tentar geografia e acabou que deu história, fiz a graduação. Infelizmente eu entrei no curso sem gostar de ler, não tinha um hábito da leitura, então eu tive uma crise existencial muito grande. Mas aí eu lembro uma vez eu entrando no ônibus para vir embora da UFES, e um colega meu de engenharia me mostrou uma prova dele, aí eu tive certeza que eu estava no curso certo. Quando eu vi aqueles cálculos horrorosos... É melhor ler. eu falei, é melhor ler, porque eu tinha tirado 0, para piorar minha surpresa, né? Então eu falei, não, eu preciso aprender a gostar de ler, porque senão eu tô perdido. E aí eu criei um hábito de leitura, né? Depois terminei a graduação e procurei o professor Walter Pires Pereira, professor da cadeira de História do Brasil da UFS, para fazer uma pesquisa de mestrado, que era... Eu já tinha essa obstinação, né? De terminar a graduação e já fazer o mestrado, o doutorado, para dar aula, né, na Universidade Federal. Nem tinha Instituto Federal na época, mas dar aula numa Universidade Federal, numa universidade pública de qualidade. E aí eu cheguei conversando com ele, ele perguntou, você quer estudar o quê? Eu quero estudar a elite militar na Revolução de 30. E da nossa conversa saiu o estudo da uma estrada de ferro aqui no Espírito Santo e a sua importância para a consolidação de um projeto centenário de centralização econômica em Vitória. Então, essa era a questão econômica, a questão geopolítica, né? E aí o tempo passou, eu entrei no Instituto Federal para dar aula em 2010 e logo depois eu comecei a imaginar o que eu faria de doutorado. E aí eu tive conversas também com a finada professora Nara Saleto sobre a ideia de estudar o Muniz Freire. E a partir daí foram surgindo, amadurecendo uma hipótese e desenvolvi essa hipótese no meu doutorado. E é muito curioso, né? Porque na minha infância eu gostava muito de trem e fui fazer mestrado sobre trem. E no meu doutorado eu fui estudar o poder carismático na concepção weberiana do Muniz Freire, e eu encontrei recentemente um trabalho meu de primeiro período de introdução à sociologia, eu nem lembrava que eu tinha esse trabalho, onde você tinha que fazer uma análise de qual tipo de dominação weberiana que te chamava mais atenção. A tradicional, a burocrática ou a carismática? Eu fiz um trabalho sobre dominação carismática no primeiro período, eu nem imaginava que eu fosse estudar esse doutorado. Você vê como é que as coisas ficam, às vezes, incubadas dentro da gente, né? Exato. Coisas que chamam a atenção, né? E é isso aí, fazendo um pequeno resumo longo da minha caminhada, das minhas pesquisas, e eu me apaixonei pela história do Espírito Santo, né? Assim como o Fábio, né? Eu gosto de estudar essa história desse quinhão aqui. Agora é engraçado, né? A gente, nos convidados que a gente tem, a grande maioria
despertou essa paixão pela história por causa de um professor, né? Por causa de um professor ou uma professora, né? Isso é verdade, bem interessante. muito comum. Né? É. E eu tive o prazer de, lá no IFES, alguns alunos falarem, A mesma. poxa, eu gostei de história porque eu tive aula com você. E já tem um ou outro aluno já fazendo mestrado, já tem um aluno bolsista lá na pós-graduação de história que está lá trabalhando, gosta de história, enfim. A gente tem a possibilidade de replicar esse gosto, né? E minha família, assim, comerciante. Não tinha nada a ver com essa área. Nada a ver. A única coisa, a influência que eles tiveram é... O meu tio fundou o Polo de Confecções da Glória. Depois meu pai botou a segunda confecção, enfim. Então, assim, a única certeza que eles me deram, né, trabalhadores honrados, mas de que eu não queria aquilo pra mim, porque eles trabalham no sábado. Eu nunca imaginei trabalhando no sábado. Então, eles foram uma referência nesse ponto. Além de pessoas honestas, trabalhadoras, né? Minha família. E meu pai, obviamente, não queria que eu fizesse história. Minha mãe não fala, mas ela não queria. Não queria que eu fizesse direito, medicina. O clichê de toda a classe média, né? Ninguém quer. Sim. Mas eu sempre quis, quando eu sempre quero uma coisa, eu quero. Ninguém tira da minha cabeça. E tô onde tô. Que bom. Para o bem ou para o mal. Não, é só pro bem, não. Mas vamos lá. Eu achei interessante, assim, essa sua história que você estava falando sobre, tipo, que eu não gostava de ler. E as pessoas geralmente assumem que o historiador, ele ama, tipo, sentar e ficar lendo muita coisa, assim, né? E por exemplo, eu nunca fui muito bom em fazer provas, assim. Então eu tinha muita dificuldade, tipo, talvez um TDAH escondido aí. Talvez eu tenha também. Mas eu tinha lá assim, dificuldade de sentar e ler aqueles textos, porque às vezes não é um texto que você gosta, às vezes é um cara que escreve muito chato de se ler, assim, né? Mas você tem que passar por isso, senão você não chega lá no final, assim. Então, às vezes tem esses desafios. E meu primeiro vestibular foi para engenharia elétrica. Nossa, mãe. Só que deu errado, que bom. Não deu certo. Sabe, fazendo cálculos. Pois eu me identifiquei muito aí com a sua história. Assim. Mas hoje, né, Fábio? Hoje você já tá no nível, porque nos concursos do IFES para docente hoje em dia, para a pessoa passar, tem que ler bastante, né? Tem que ler muito, né? Então, assim... Na verdade, o historiador tem que ser. você às vezes estuda as pessoas doutorado, pensam, né? não, eles têm que estudar mesmo. Mas você ama ler Agora, todos você eles, tem entendeu? 14, 15 anos e não gosta de ler, não, tudo bem, dá. Mas vai ter Mas que tô ler. falando porque às vezes, nem todo texto é legal de se Não, ler, não é. né? Eu acho que o meu ponto era mais esse. Assim. E eu fico imaginando o Fábio, que é um lugar que eu tenho muita vontade de ir, infelizmente eu não fiquei, é Portugal, naquele lugar maravilhoso que é Portugal, tendo que ficar sentado dentro de casa, lendo, estudando, escrevendo, estudando Espírito Santo, Lá em Portugal. num país maravilhoso para você conhecer, cheio de riquezas culturais. Né? É Então, verdade. porque gosta de ler mesmo. E é até engraçado que o meu orientador lá em Portugal, quando eu cheguei, né, e eu nunca tinha ido para a Europa, né? Então eu cheguei lá, ele sentou comigo assim no primeiro dia e falou: Fábio, ó, você vai ter tempo para fazer a sua pesquisa. Pega uns dias e vai passear, vai conhecer as coisas. Que e cabeça tal. boa. Cara, é muito maravilhoso, assim. E eu tinha muitas dificuldades aqui, assim, no Brasil. Eu achava que a orientação sempre foi aquela... As pessoas têm até medo, assim, de orientador, né? E tal. Então, foi uma experiência muito diferente mesmo pra mim. E esses orientadores, né? O meu orientador de doutorado, o Tião, um abraço aí pro professor Tião. Eu fui no casamento do Aldieres, o professor Aldieres, lá do IFES, lá em Fortaleza. Ele me viu uma foto lá. Ai, meu Deus, mandou comentários e brincando. Ai, meu Deus do céu, tá aí passeando, cadê a tese e tal, né? Com toda a preocupação natural, né? Então, assim, a gente tem que... Quem tá fazendo doutorado é aquela ideia, né? Olha, tem que estar lendo, tem que estar estudando. Vai se divertindo. Exato. Mas eu entendo a preocupação dele. Foi muito... Claro, faz parte também, né? Ótimo. Então vamos lá, Leandro, fala pra gente assim um pouco sobre a sua pesquisa, né? A gente já comentou aqui antes de começar a gravar sobre seu interesse assim na história de Muniz Freire e como isso foi se encaixando assim nos seus outros interesses também, né? Fala pra gente como que foi essa pesquisa, suas descobertas, os seus caminhos de pesquisa, conta aí como é que é. Vamos lá. Então, assim, o interesse por Muniz Freire começou no mestrado. Meu trabalho de mestrado, a interiorização da capital pela Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, ela concorreu a um prêmio, ganhou um prêmio do governo do estado, foi publicada pela Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, né, em 2010. Tive essa honra aí de ter esse trabalho publicado. Ganhamos um dinheirinho na época, compramos um carro, enfim. Um pouquinho mais do que honra, né? Foi muito bom, foi muito interessante. O ano de 2010 foi um ano muito bom para mim. Entrei no IFES. Enfim, então, assim, no estudo sobre essa estrada de ferro, despertou interesse em estudar um pouco, porque ele criou a estrada de ferro, então
você tinha que conhecer um pouco o estudo da história política daquela oligarquia. E a história política sempre me fascinou. Então, quando terminou o mestrado, eu me dediquei uns anos ao IFES, fiz meu probatório, e eu falei, agora é hora de voltar e pensar o doutorado. E nisso abri o doutorado em História da UFES. E aí eu falei, eu já tinha certeza de uma coisa, eu quero estudar o governo do Muniz Freire. E aí eu tinha um certo incômodo nessas análises genéricas sobre a história do Brasil, que um consagrado historiador chamado Edgar Carone estabelecendo análises muito genéricas sobre partidos políticos na Primeira República, em relação às oligarquias de primeira grandeza, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e as oligarquias de pequena grandeza, entre elas o Espírito Santo. Aquelas análises genéricas. E aí, a partir daí eu precisava entender qual era a lógica, qual era a característica que marcava essa oligarquia. Por que esse Muniz Freire governou, e depois eu descobri que a mulher dele, a Colatina, também deu nome a uma cidade, ele deu nome a uma cidade, e nome de rua, enfim. Por que esse cidadão conseguiu governar o Estado por 2 vezes e conseguiu ser um chefe político de um grupo e ficar por mais de 10 anos, sendo que no cenário nacional o país estava tumultuado e ele conseguiu estabelecer uma ordem aqui, uma hegemonia no seu grupo, e além de entender isso, eu precisava entender como isso acabou. Já num contexto em que o Brasil caminhava por um período mais de consolidação das oligarquias. Então eu conversei bastante com a professora Nara Sareto na época, para a gente amadurecer uma hipótese, e ela foi me dando os caminhos, as leituras, e na oportunidade o professor Sebastião me fez o convite para ser orientando dele, e aí eu fazendo aquelas leituras, né, lendo Weber, lendo Bourdieu, enfim, eu fui tentando rascunhar uma hipótese central para entender essa oligarquia, e aí a hipótese que eu cheguei era de que o Muniz Freire exercia muito mais do que um mandonismo fisiológico sobre uma série de pessoas que o seguiam por questões de medo político. Não, havia ali alguma coisa próxima a uma admiração muito grande, e eu precisava entender como é que funcionava isso. E aí eu precisei mapear os caminhos, quais fontes iriam me dar essa informação, né? Os jornais de época, as revistas de época. Então, eu mergulhei nesses jornais, nessas revistas, para entender como os seus aliados o representavam. E aí também tive que ler Chartier para entender a representação e tudo mais. Então, a partir dessas fontes, desses referenciais teóricos, mergulhamos 4 anos aí nesse trabalho, 4 anos e meio, na verdade, porque eu só tive 3 anos de afastamento. Então, assim, mergulhamos aí nessa pesquisa e desenvolvemos aí um trabalho bastante interessante aí que agora vai virar livro. Que vamos dar um pouquinho o nome, né? Porque o nome da tese era muito técnico, oligarquias, elites políticas. Precisamos de um nome para chamar atenção, né? E ele vai ter um nome aí bastante interessante. Quase inspirado em Peter Burke aí no livro A Fabricação do Rei. Chama A Fabricação do Oligarca. A trajetória do poder simbólico do Muniz Freire. Como esse oligarca ele foi fabricado por uma série de representações que o levaram ao ponto mais importante do poder político no Estado e como isso se perdeu. Isso é uma coisa interessante, né, que a gente tem nas conversas que a gente tem tido para gravar esse podcast, que é essa desmistificação de algumas figuras e de algumas ideias já pré-estabelecidas. Então, de fato, assim, pra gente, se o cara ficou 10 anos no poder, é porque ele era um canalha que obrigava todo mundo e as pessoas baixavam a cabeça e aceitavam. Então é interessante esse tipo de outra abordagem, de outra visão e compreender que existem questões contraditórias, enfim, diversos significados e motivos para as pessoas se construírem como elas se constroem, né? Então, eu acho que esse olhar para uma figura como o Muniz Freire, que de fato é uma figura muito emblemática aqui no Estado, mas de que não era só um cara que era poderoso e por isso foi ficando. Não, ele tinha outros motivos para estar ali e conseguir consolidar essa hegemonia que ele consolidou, né, naquela época. Ele vendia o peixe dos dons dele, né? E os seus seguidores, o seu séquito, eles representavam isso. E é interessante observar como os adversários, inimigos dele, se incomodavam com isso. Então, não é uma impressão que eu tive depois. Havia uma preocupação dos adversários do Muniz Freire
com esse grupo e que dizia, olha, vocês estão adorando esse homem como Messias. Então era uma visão de época de pessoas que não eram ligadas a Muniz Freire, que estavam incomodadas com isso. Eu não escrevi porque eu estou incomodado, mas eu escrevi como uma forma de tentar entender a lógica desse poder e desconstruir a figura do Muniz Freire como um mero oligarca fisiológico. Sim. E, de igual maneira, desconstruir a figura do Muniz Freire como sendo... Porque você tem uma coisa chamada historiografia da superação de atrasos, que é uma construção de um panteão de heróis capixabas, que a tese do Rafael Cerqueira mostrou muito bem isso daí, e o Muniz Freire está do lado da força do bem, vamos dizer assim. Né? Então, mostrar, olha, o Muniz Freire ele é um personagem que, assim, não cabe a nós historiadores julgarmos, ele é bonzinho, ele é mauzinho, mas ele é um personagem de sua época, com valores de sua época, que construiu o seu poder jogando o jogo da sua época. E ele não é um herói e também não é um bandido, mas ele é um personagem que tem as contradições e as vicissitudes da sua época. Então, era essa ideia, né? Mostrar as entranhas dessa oligarquia. É claro que você não... A tese, ela tem um prazo determinado para você cumprir, para você escrever, mas a ideia foi, nesse prazo, encontrar aí o maior número de documentação possível para mostrar como foi a sua sacralização e como foi a sua dessacralização. E aí eu me empolguei um pouquinho, foram 460 páginas de tese, né? Então, assim... Aí, para virar livro, você tem que começar a cortar. Mas essa era a ideia, né? Mostrar que ele não é um herói capixaba, mas também não é um vilão capixaba. Essa discussão não cabe mais na historiografia capixaba atual. Então, eu tomei muito cuidado, né? Embora eu era apaixonado pelo personagem. E aí eu falei assim, eu ficava pensando, né? Será que eu elogiei ele demais, enfim, mas eu tomei esse cuidado, né? E às vezes você passa uma representação do personagem que vai além até do que você quer mostrar e mostra e fica feliz. Por exemplo, o Weber, né? Meu amigo Weber, ele é um leitor crítico de teses, dissertações, a gente conversa muito. Eu me lembro que uma vez ele falou comigo, olha, você botou o Muniz Freire no seu devido lugar. Ou seja, você desmascarou o cara. Assim, né? A leitura que ele fez a partir do meu escrito. Não era isso, nem isso que você estava procurando obviamente, fazer. Eu queria simplesmente... Eu acho que foi uma consequência natural, né? Acontecer isso daí. Mas o que eu queria simplesmente estudar as entranhas desse poder dele. E eu acho que, como consequência, o Weber, obviamente, tem outras leituras, já tinha outras leituras, mas ele vislumbrou essa representação aí que eu faço do Muniz Freire como sendo, olha, ele não tem essa aura de santidade. E nisso ele tem uma certa razão, ele tem razão mesmo. A ideia foi realmente dessacralizar o Muniz Freire, mostrando realmente como é que é esse jogo oligárquico, né? Então você vê no prefácio da biografia dele, tem 2 livros, né, que o professor Stilac escreveu, aí o Renato Casagrande, o atual governador, faz uma representação, o ex-governador Paulo Hartung faz outra, como sendo aquele governante que fez, que aconteceu. Então, é isso que ficou na memória. E depois, passado um tempo, eu escrevi um trabalho, quando fez 100 anos da morte dele, né, que foi sobre os 100 anos de imortalidade. E aí o nome, ele tem uma pegadinha, porque você... coloca aí o Muniz Freire de 100 anos de imortalidade, parece a ideia de que eu estou construindo uma biografia de um herói, que é imortal. Não, é mostrando ali como o Muniz Freire, essa imortalidade do Muniz Freire se dá por meio dessa representação simbólica dele como sendo um herói capixaba, e também o fato de que a ideia que ele foi um grande arauto no século XIX, que é a ideia da consolidação do Espírito Santo como um grande corredor de exportações, com uma vocação portuária, essa é uma ideia que está aí até hoje e não se rompe, né? O Espírito Santo como um corredor e agora com diversos portos, né? Mas no início era você centralizar toda a operação portuária em Vitória e desenvolver o Espírito Santo por meio de Vitória. Não cabia outros portos. Hoje já não tem mais sentido essa política, né? Então você já tem a proliferação de portos. Então essa ideia que eu procurei desconstruir também, a partir dizendo que há uma imortalidade aí na ideia dele, que é uma ideia que não é dele, né? Ele foi um arauto, mas ele não foi o criador. E que essa ideia não se perdeu e a gente está preso, que os economistas capixabas chamam de o segundo ciclo de modernização. Nós ainda estamos presos ao desenvolvimento dos anos 70, que é produto primário, que vem de Minas, que vem do interior, que é levemente beneficiado aqui na beira do porto e exportado. Agora, uma pausa rápida aqui, só para dizer que você falou que a esposa dele era colatina. Isso. E o nome da cidade é por causa dela. Eu fui completamente pego de surpresa também. Não sabia dessa história. Na verdade, você teve a formação de 2 núcleos de imigrantes italianos na beira do Rio Doce. O núcleo Muniz Freire
e o núcleo Colatina. O núcleo Muniz Freire não deu certo. Os italianos abandonaram, muitos morreram de febre amarela. O núcleo Colatina vingou. E a partir daí surgiu a vila de Colatina. Então não foi a cidade, por exemplo. Aí, eu vou chegar lá, mas é da cidade de Muniz Freire. Então o que vai acontecer? O núcleo já funda uma vila, a Vila Colatina. Com a chegada da estrada de ferro Vitória Minas lá, o núcleo floresce, a vila floresce e se torna aí a princesinha do norte. Então, na verdade, a vila de Colatina surge a partir do núcleo. A cidade de Muniz Freire chamava-se Espírito Santo do Rio Pardo. E houve uma canetada em Vitória, ele não é de lá, o Muniz Freire é de Vitória. Isso que eu ia falar. Houve uma canetada e a cidade foi obrigada a mudar de nome sem haver a menor consulta da população. E nem relação concreta, assim, dele. Não, nenhuma. Tanto que na cerimônia de oficialização só estavam 2 vereadores. Muita gente não gostou, porque ele não era de lá. Como Afonso Cláudio não é de Afonso Cláudio, como governador de Lindenberg não é de governador Lindenberg, e como presidente Kennedy não é de presidente Kennedy, né? Então, assim, tem as coisas que acontecem na história do Espírito Santo. Se eu não me engano, só o Jerônimo Monteiro, que era ali da região. Daquela região. Onde hoje é Jerônimo Monteiro. Mas são coisas que acontecem. Aqui a gente tem outras bizarrices. A gente tem um prédio, né, até onde eu sei, chamado Desembargador Muniz Freire, aqui no centro de Vitória. Ele nunca foi. Só se tiver o desembargador Muniz Freire, que eu realmente não conheço. Curioso, porque ele não deixou herdeiros aqui, descendentes aqui. Aí eu tô puxando, viu, gente? O fio da meada. Ele teve 10 filhos. Uma única filha dele ficou aqui, a Isilda, que se casou com o seu primo de 2º grau, o Argel Monjardim, que era filho do Barão de Monjardim. O Barão de Monjardim era primo da mãe do Muniz Freire. Portanto, ele era, a gente fala vulgarmente, primo de 2º grau, não. Ele era primo-tio do Muniz Freire. O filho dele, o Argel, era primo de 2º grau de Muniz Freire. E o Argel vai se casar com a Isilda, os outros todos vão embora para o Rio de Janeiro. Entendi. E ela não tem filhos aqui. Ela não tem filhos, não sei, algum problema. E aí os filhos ficaram para o Rio de Janeiro e a descendência não se encontra mais os descendentes de Muniz Freire, pelo menos, né? Um outro que eu já ouvi falar que foi encontrado, mas não querem saber do assunto. E na casa deles, onde eles moravam no Rio de Janeiro, hoje tem o edifício Colatina, se eu não me engano, eu não me lembro agora o bairro. E ele, juntamente com um outro senador, o Atílio Vivaco, são os únicos senadores que têm nome de rua no Rio de Janeiro. Lá no bairro do Meier tem uma rua chamada Senador Muniz Freire. Ele está enterrado no cemitério São João Batista, no túmulo da Colatina, e até onde eu sei, no túmulo só tem o nome dela. É uma coisa absurda. Então não existe um túmulo escrito... Pelo que eu entendi, não. Os pesquisadores que estão pesquisando a vida da Colatina, que vieram conversar com ele, falaram, não, ele está enterrado lá no túmulo dela, e só tem o nome dela. Né? Um cara que foi governador, um cara que foi senador, um cara que foi deputado federal. Como pode estar desse jeito? Ele era para ter um túmulo aqui, trazer os restos mortais dele serem colocados aqui, porque pela importância na história do Espírito Santo que ele teve, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem. Que coisa, é verdade, interessante isso. Você mencionou o Weber, né? E a gente vai ter um episódio com ele também nessa temporada do podcast. E o Weber estava falando sobre a história, né, do Afonso Cláudio. E ele cita aquela coisa que o Afonso Cláudio ele era um abolicionista e tal, mas ele também tinha escravos, que ele vinha de uma família, né, de dono de fazenda e tudo mais. E ele teve que viver por essa situação, né? Como é que foi isso para o Muniz Freire? Porque a época não é muito diferente, assim, né, dos dois. Ele passou por essa transição também. Você sabe alguma coisa sobre isso? Sim, eu agradeço até o Weber por isso, porque foi ele que descobriu nos arquivos que eu pelo menos não conhecia alguém que tivesse acesso do judiciário, do Poder Judiciário, que o Muniz Freire, ele herdou alguns escravos, eu até coloquei, né, até eu citei devidamente, acrescentei o livro dele no livro meu sobre o Muniz Freire. Ele herdou esses escravos, ele aforriu escravizados. Ele herdou alguns desses escravizados e alforriou e os outros não tem notícia dessa alforria. Entendi. O que ele fez? Eu sei que ele trabalhava com forma de manumissões, ou seja, ele não era defensor das pessoas irem na senzala, soltar os escravos, ele era bem ordeiro, vamos dizer assim. Ele dialogava muito bem, embora fosse do Partido Liberal, mas ele dialogava muito bem com as classes conservadoras. Então,
ele tinha essa preocupação de que, sim, ele era defensor do fim da escravidão, mas que fosse algo ordeiro. Ele Uhum. era um reformista do império, é o que a professora Angela Alonso chama dos novos liberais. Os liberais que querem a devida reforma do Estado brasileiro. Ele era um federalista. Ele se inspirava muito nos Estados Unidos. Então, ele também defendia o fim da escravidão, que era algo recente nos Estados Unidos, mas enquanto isso não ocorresse, é claro que ele vai pegar um fôlego maior já às vésperas da abolição, ele realizava eventos, manumissões, para juntar dinheiro e alforriar escravizados. Então, ele era uma pessoa bem ordeira, nada Sem revolucionário, rupturas nada traumáticas. radical, nem republicano ele era. Nisso, até Afonso Cláudio tinha um quê de mais ousado do que eles eram amigos, né? Montaram banca de advocacia juntos, eles tinham uma relação pessoal próxima, né? E, enfim, então, assim, ele era uma pessoa bem da ordem. Ele era um contestador, mas ele entendia que a monarquia precisava ser reformada e não abolida. E, obviamente, uma dessas reformas passava pelo fim da escravidão. Mas, repetindo, nada radical. Não combinava com ele, radicalismo. Aham. E é interessante isso, né? Você tá falando que ele não era muito a favor, assim, do governo republicano, né? E como é que foi para ele, tipo, continuar na política, assim, depois dessas mudanças todas? Que ele, né? Como é que ele se adaptou a essas novas mudanças? É ótima pergunta. Ele fez um manifesto, que os inimigos dele chamavam de Manifesto Mortalha, né? Manifesto em que ele dizia: olha, eu não queria o fim da monarquia, mas a monarquia caiu porque ela não soube se modernizar a tempo e chamava-se Aos Meus Concidadãos. E ele, esse manifesto dele era a carta que ele estava produzindo de salvo-conduto, né, para poder participar do jogo político Sim. da nova república, da república que estava surgindo. Uhum. Então ele diz: olha, acabou a monarquia, acabou a paciência, vamos em frente, vamos seguir e, né, eu estou no jogo, estou aí. É claro que não diz com essas palavras, mas Sim. eu estou aí no jogo político e estou dando sinal de que vou procurar, obviamente, enfim, Jogar pelas novas participar, regras, né? exatamente, participar do jogo político que vai se desenhar a partir da proclamação da República. Ele não chora a morte da monarquia, ele não lamenta, ele não vai para o exílio, né? É como o Joaquim Nabuco, se eu não me engano, foi. Não, ele fica aqui e aí isso vai gerar um ciúme muito grande, porque o Afonso Cláudio chama para construir um projeto de constituição, aí os outros republicanos históricos, o Bernardo Horta, o Antônio Aguirre do Sul, eles ficam com ciúmes, e aí começa enfim, uma disputa, né? Sobre quem tinha um monopólio do discurso sobre ser o verdadeiro republicano no estado do Espírito Santo, né? Então vão se desenhar dois grupos, um grupo ligado a Afonso Cláudio, capitaneado pelo Muniz Freire, chamado Partido Republicano Construtor, e outro grupo que vai ter uma vida curta, porque você se manter na oposição nesse período era muito difícil, você manter um partido político atuante por muito tempo na oposição, que vai ser capitaneada pelo seu primo Barão de Monjardim e pelos republicanos históricos do Sul. E até curioso, né? Porque eles acusavam o Afonso Cláudio de estar andando com monarquistas e eles com o Barão de Monjardim do lado, e Aristides Freire, que era outro também monarquista, né? Ex-monarquista do Partido Conservador. É curioso mesmo. Agora é interessante que essa geração, eles tiveram que pensar mesmo até, tipo, o que era ser republicano, assim, né? Porque a república veio e esse povo teve que todo ir se adaptando, assim, aos novos espaços também, né? Exato, Fábio. Obviamente que a república, ela não nasce pronta. E ela tem os desdobramentos que vão acontecendo, com crises. E dentro desse contexto tumultuado é que o Muniz Freire vai, juntamente com o seu grupo, com o Partido Republicano Construtor, tentando estabelecer alguma ordem, alguma lógica para o Estado do Espírito Santo. Então, é evidentemente que o Espírito Santo sofre as influências, em alguns momentos, da crise, dos anos entrópicos, como diz
O Renato Lessa, cientista político, que analisa esse período aí, né? Uns anos de caos. Por exemplo, a gente tem derrubada de governador, Amando de Deodoro, aí o grupo do Muniz Freire sai do poder, entra outro grupo, depois cai o Deodoro, assume Floriano, aí o grupo do Muniz Freire volta ao poder. Então você tem alguns ecos aqui. Mas depois que eles se consolidam e ele estabelece uma relação de aliança com o grupo dominante no cenário nacional da República, ele consegue governar com uma certa tranquilidade no Espírito Santo. É claro que a oligarquia aqui era muita gente, então você tem interesses políticos, gente puxando o tapete. O Muniz Freire, ele era uma pessoa, isso vai gerar um desgaste, ele era uma pessoa que fazia questão de que a sua vontade prevalecesse da indicação de quem vai ser candidato a quê. Enfim, ele tinha essa coisa de mandar mesmo no grupo, né? Só que isso tudo era protegido pela aura de que o Muniz Freire, como diz um contemporâneo da época dele, era o Espírito Santo e o Espírito Santo era o Muniz Freire. Ou seja, a ideia de que o Muniz Freire estava capitaneando a construção de um novo Espírito Santo, um Espírito Santo republicano. Quase um Luís XIV, esse aí, o Estado Só. Exatamente, né? Exatamente. E só que enquanto a crença gera obediência, a crença de que ele é um arauto do progresso, está levando o Espírito Santo a se tornar uma joia da República Brasileira, era essa crença, as pessoas conseguiam lidar dentro do seu grupo, né, com o seu mandonismo. Então ele construía a República aqui no Espírito Santo da sua maneira. Sim. E blindando o Espírito Santo por um certo tempo aí das crises nacionais. Só que vai chegar num determinado momento que o seu poder começa, o seu poder simbólico falha, porque ele assume o Espírito Santo num segundo mandato, e aí ele tem que enfrentar uma crise econômica que ele não é capaz de resolver, e o pior, ele passa a ser o acusado, um dos responsáveis por engendrar essa crise econômica, porque o Espírito Santo sofreu com um problema de café, e ainda por cima havia um endividamento para a construção dessa estrada de ferro que ligava Vitória a Cachoeira. Então, ele é o culpado do Espírito Santo, essa representação ficou muito forte, né? Então, ele perde esse poder simbólico, e aí o desgaste da sua força, como é que fala? Do seu mandonismo se torna algo evidente. E aí começa a vir uma série de charges. Ele briga com o governador que o sucede, que era um antigo aliado dele, o Henrique Coutinho, e as charges começam a aparecer nas revistas do Rio de Janeiro. Nós temos uma charge, por exemplo, dele representado um galo de rinha, o Henrique Coutinho um galo de rinha, e um Espírito Santo como uma pomba, fazendo alusão ao Estado, com um punhal. Quem vai comandar o punhal? Quem vai ficar com o punhal e vai matar o outro galo? E aí começaram a vir as anedotas. O Muniz Freire tem um telefone que liga a casa dele ao Palácio Anchieta, onde ele diz o que o governador tem ou não que fazer. Enfim, então começa a acelerar a erosão da sua imagem, né? E a partir daí o Espírito Santo se divide novamente em duas facções. Ele tem muita força no Rio de Janeiro, no Senado, mas ele no Estado já não consegue controlar a máquina. E o fim, aí ele completa realmente a sua derrocada, é com a ascensão do seu grande algoz, do seu grande arquirrival, que foi o Jerônimo Monteiro. Esse foi o grande arquirrival dele. Embora as pessoas tenham mania de achar que ele não gostava da família Monteiro, não é verdade. Ele tinha uma certa relação cordial com o Bernardino Monteiro, com o bispo Fernando Monteiro, que era irmão de ambos. Ele tinha muito respeito, mas com o Jerônimo Monteiro a coisa era muito séria. Ele tinha um ranço muito grande. Que coisa, esse povo. Eu acho muito interessante, sempre que a gente fala sobre esses assuntos, né, de início da República e tal, a gente vai vendo como o Espírito Santo era conectado com o Rio de Janeiro, né? Como, talvez até pela proximidade, assim, geográfica também, o que acontecia aqui, as pessoas discutiam lá, né? Então tinha uma coisa, assim, tipo, você estava falando, né, que, tipo, o Deodoro vai colocar um grupo no poder, vai facilitar a chegada de um grupo no poder aqui, o Floriano Peixoto vai garantir que outro grupo vai assumir e tal, então, quer dizer, tipo, a nova república, ela estava, desde os primeiros anos, tipo, influenciando as coisas, ou, né, preocupada com o que acontecia aqui também. E tanto que as charges nas revistas do Rio de Janeiro, né? Ou seja, de fato, se discutia o Espírito Santo lá também, né? Sim, sim. Bom, vamos por parte. Em primeiro lugar, é interessante observar que essas derrubadas de poder que vinham do Rio de Janeiro não era só no Espírito Santo. Outros estados isso vai acontecer também, né?
Mas, obviamente que a proximidade com o Rio de Janeiro influenciava. Então, a gente tem uma formação no sul do estado, originalmente de fluminenses que vêm para o sul do estado, ainda a província do Espírito Santo, com seus escravizados, para construir fazendas de café. Então, você tem uma influência muito grande. A ligação desse sul com o Rio de Janeiro e a dependência econômica do Espírito Santo em relação ao Rio de Janeiro no século XIX era muito grande. A gente não tinha ligação comercial direta mais com o exterior. A gente tinha que passar pelo Porto do Rio de Janeiro via navegação de cabotagem. Isso só começa a se romper em 1881. Então você tinha uma dependência econômica, uma dependência política no Império, porque os governantes de província eram todos nomeados pelo Rio de Janeiro. E quando vem a República, o Rio de Janeiro é a grande, como é que eu posso dizer? É a grande caixa de ressonância, é o lugar onde tudo que se publica é visto por muita gente, porque é a capital. Então é o centro econômico, é o centro político, é o centro cultural do país. Então, assim, tudo que se publica lá tem uma significância muito grande. E os capixabas, os políticos capixabas, eles vão ter os seus contatos nos jornais do Rio de Janeiro para publicar suas versões. Para fazer política. Isso, então a gente tem debates nos jornais acerca do que está acontecendo no Espírito Santo, seja no período inicial do Muniz Freire no poder, seja no momento da crise, onde ele perde o poder, enfim. E debates no Senado também. Nós temos debates calorosos no Senado de senadores que nem são capixabas e que estão discutindo a situação do Espírito Santo, envolvendo o presidente da República, envolvem Afonso Pena, que Afonso Pena está ajudando o Jerônimo Monteiro porque quer montar uma oligarquia no Espírito Santo, e o Muniz Freire, que é contra o Jerônimo Monteiro, é amigo pessoal de Afonso Pena, então defende Afonso Pena criticando o Jerônimo Monteiro, e outro senador da Paraíba dizendo, não, é culpa do Afonso Pena, enfim. Então, assim, é envolvido com imbróglio nacional, de discussões políticas nacionais. Então, o Espírito Santo está bem conectado. É obviamente que ele não é um estado protagonista no jogo político oligárquico da Primeira República, no âmbito nacional, mas ele é um estado que é discutido também nos jornais do Rio de Janeiro, nos momentos em que achasse por interessante que essas discussões ocorressem. Tudo bem, muito legal. Vamos lá, a gente tem uma etapa assim, né, do nosso podcast que a gente gosta de falar sobre um babado histórico, que a gente chama. Então, alguma coisa que seja isso, que se achou na sua pesquisa, alguma coisa muito legal que você viu, que te impressionou, né, e que você acha que, caramba, isso aqui todo mundo tinha que conhecer, né? Tipo, esse é um ponto que vale a pena a gente passar adiante. Teve alguma coisa assim na sua pesquisa, tipo, que realmente te impressionou, te surpreendeu e que você poderia compartilhar aí com a gente? Olha, assim, babado, assim, mas o que me chamou a atenção, como eu falei com vocês, foi mostrar como o Estado do Espírito Santo, como a política capixaba, não era algo completamente ignorado pelos principais meios de comunicação do Rio de Janeiro. Então, você tinha ilustrações, fotos, vinham aqui quando um político vinha aqui no Espírito Santo visitar alguma obra, eles vinham, batiam foto, faziam piadas, anedotas sobre a política capixaba. Uma certa vez acusaram o Muniz Freire de estar atrapalhando a imigração no Espírito Santo no início do século XX. Enfim, então você acusava o Muniz Freire de estar manipulando juízes contra o Espírito Santo, na querela do Espírito Santo com o governo federal, acerca das areias monazíticas de Guarapari, areias que eram disputadas pelo seu valor, ainda tem um valor, né? Enfim, então assim, a grande anedota, o grande babado, melhor dizendo, é que nesse futuro livro que está saindo aí, A Fabricação do Oligarca, que o leitor possa compreender como o Espírito Santo é notícia no Rio de Janeiro. É um estado que é notícia. É claro que não era todo dia, mas em assuntos que eles achavam interessantes. E vinham charges, então as pessoas sabiam que existia o Espírito Santo e sabiam que existia uma política aqui que pegava fogo. Então é muito interessante, e eu espero que, mais uma vez eu repito, que o leitor tenha essa oportunidade de ver as charges, se deliciar com o humor da época sobre a política capixaba. Em resumo, a política capixaba gerava anedota nas ruas do Rio de Janeiro. Mas eu acho que esse é um babado geral, né, do nosso podcast, assim. É isso, é um podcast sobre história capixaba. E a gente tem percebido exatamente isso, que o Espírito Santo não é esse estado
tão Apagado, apagado, que ninguém conhece, que não sabe nada, que não teve seus momentos na história do Brasil. Teve, é interessante, é discutido e foi importante. Eu acho que acaba que esse é o babado central mesmo do nosso podcast. O Espírito Santo existe, é interessante e, enfim, estamos fazendo podcast para isso, mas eu acho que é cada vez mais interessante ver essas pesquisas sendo desenvolvidas e esses, né, novos personagens. Não tão novos, óbvio, mas os personagens sendo apreciados e demonstrados de formas diferentes, assim. Exatamente. E o outro babadinho aqui que a gente também tem que deixar, não pode Uma perder de vista, não é não é uma fofoca, mas também é um recado, é que o Maurício ele não é um herói, ele não Sim. tá num panteão de heróis, ele é um personagem que tem uma importância histórica, que está dentro das contradições do período em que ele viveu, né? E vai jogar o jogo daquele período, o jogo político. Claro. Então, capixabas, não caiam nessa de separar heróis e bandidos na história do Espírito Santo. Não façam isso. Mas conheçam a história do Espírito Santo. Amem, e esse podcast aqui é uma possibilidade das pessoas verem, reverem, ouvirem, para conhecer um pouco da nossa história. Isso aí, a nossa esperança é essa, né? Ouçam. Isso, ouçam, por favor. Então, vamos lá. Pra gente terminar... Que pena. A gente... Pois bom, é. bom. Pois é muito legal ficar batendo papo aqui. A gente sempre pede também uma dica imperdível. Então, o seu livro já é uma ótima dica, então você pode falar um pouco mais sobre ele, né? E lembrar a galera aqui. Mas se você tiver alguma outra dica que nossos ouvintes, né? E a gente também, que a gente deveria conhecer ou deveria ir atrás, agora é a hora. Manda pra gente. Olha, Fábio, eu acho que depende muito do que o leitor quer ler, né? Se é uma pessoa que, igual a mim, que gosta de mapas, eu acho que o seu trabalho sobre mapas do período colonial É não precisa estar imperdível. aqui. Não pedi pra ele. Mas o seu trabalho sobre mapas no período colonial, quem quer estudar o período colonial tem que ler o seu trabalho. Existe o trabalho também da Hernani Flausina também, sobre o Espírito Santo, que ela mostra um Espírito Santo do período colonial que está que tem uma vida econômica, uma dinâmica econômica própria. O trabalho do Bruno Conde também sobre jesuítas, economia colonial no período dos jesuítas, enfim. Depende do período, né? Primeira República, quem quiser conhecer um pouquinho, nós temos aí o Espírito Santo da Primeira República, que é um trabalho que eu organizei com o professor Igor Vitorino, reunindo aí vários estudiosos sobre o período da Primeira República capixaba. Por sinal, o Igor foi convidado nosso na primeira temporada. Que legal, ele esteve aqui? Batendo Que papo com legal, ele. esse infelizmente eu não assisti, mas vou assistir. E, enfim, esse depende muito Mas eu acho que um trabalho interessante que passa a historiografia é realmente o trabalho do Rafael Cerqueira, a superação da historiografia Aliás, o livro que fala sobre a narrativa histórica de superação do atraso, para que o capixaba conheça como foi construída a historiografia capixaba a partir de alguns pesquisadores, né, memorialistas. Enfim, eu acho que é um trabalho que perpassa aí o período, vai do período colonial, monárquico, republicano. Então, assim, é um trabalho interessante que faz um apanhado geral sobre a história do Espírito Santo, mas que tem um foco que é desconstruir uma narrativa feita como se fosse o Espírito Santo fosse uma evolução, uma linha teleológica de evolução contínua que estava fadado ao progresso, porque no início tem vilões, depois tem heróis, enfim. Eu acho que é um trabalho bastante interessante. Sobre a Estrada de Ferro, eu tenho alguns artigos sobre as implantações de estradas de ferro, capítulos, e enfim, tem esse livro, infelizmente está esgotado, mas que ajuda a conhecer um pouquinho sobre essa disputa política que está acontecendo no Espírito Santo, essa ideia que amadurece no século XIX sobre um projeto de desenvolvimento regional, o primeiro grande projeto de desenvolvimento regional para o Espírito Santo, e que ajuda a explicar, inclusive, por que o Espírito Santo foi a única capitania que sobreviveu entre Salvador e Rio de Janeiro. Todas desapareceram. Então, essa é uma pergunta, obviamente, que precisa de mais tempo para ser respondida, mas uma das respostas que eu vejo é porque nós tivemos uma elite regional que pensou um projeto de desenvolvimento regional, de afirmação regional, que ia de encontro aos planos de Salvador e aos planos do Rio de Janeiro.
Por isso que a gente está aqui falando de Espírito Santo. Pois é. Você falou desse texto do Rafael, né, da superação do atraso, e eu li, inclusive, para o concurso do Instituto Federal, né? Então, achei já muito legal, assim, que isso está... Quer dizer, estão trazendo essas ideias para esses professores que estão entrando agora, né? No Instituto ou né, no Estado e tudo mais, para as pessoas realmente começarem a entender que isso foi uma narrativa que foi criada, né? E que o Espírito Santo, de fato, não estava esquecido no mundo, assim, abandonado, né? Eu acho importante isso, né? Que os novos professores chegando agora, né? Nas escolas públicas, principalmente, já tenham realmente essa leitura, que é uma coisa nova, né? E essas novas gerações de pesquisadores, tipo a gente, assim mesmo, a gente está trazendo coisas que são muito importantes para a gente rever essas questões do passado, né? Exatamente, eu acho que é por aí. Eu acho que o que eu brinco não, que eu falo sempre com meus alunos, né? Vocês só vão amar o lugar que vocês vivem se vocês conhecerem esse lugar que vocês vivem. Mas não é conhecer para heroicizar, é conhecer para entender e para respeitar. É isso que faz do cidadão mais cidadão, quando ele ama o lugar que ele vive. E ele só ama o lugar que ele vive se ele conhece a história do lugar que ele vive, né? Eu, Fábio, entre outros aí, estamos, não sei se o nosso amigo é historiador? Não é historiador? Sou... Em andamento. É, em andamento. Tá certo. Enfim, os diversos pesquisadores dessa nova safra, né? Eu acho que um dia, Fábio, a gente vai ser estudado aí lá daqui a uns 100 anos. Tomara. Essa nova safra, o que essa gente Para 100 anos. Antes disso, ou antes, né? Enfim, essa nova safra que eu me orgulho muito de fazer parte. A gente está abrindo alguns caminhos aí para os pesquisadores do futuro consolidarem aí uma história e uma memória também bem forte sobre o Espírito Santo. Isso. Então, Leandro, muito obrigado por essa conversa. Obrigado por aceitar o convite, assim, que foi feito meio corrido, né, de última hora, mas é uma conversa que a gente não queria perder mesmo, né? Então, agradecemos bastante. Espero que você tenha aí gostado também de bater um papinho com a gente, falar da sua pesquisa. Mas pra gente é sempre bom te aprender mais, né? Eu que agradeço essa oportunidade de estar aí no meio de tantas feras aqui que vieram e que virão aqui. Poder fazer parte desse grupo de pessoas notáveis na concepção de vocês aí me envaidece, positivo. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Deixa pra gente seu like, as estrelinhas do Spotify e outros agregadores, e se puder, um comentário falando o que você achou também. O História Capixaba é um podcast apoiado pela Secult por meio do edital 08 de 2024. A gente fica por aqui e espera você no nosso próximo episódio. Valeu! Valeu!